Let's just sing Only Believe one more time. Vamos cantar Somente Crer uma vez mais. And let's just raise our hands to him tonight. Vamos levantar nossas mãos essa Let's noite. just close our eyes. Vamos fechar os nossos And olhos. just for a moment of time, let's have E por mais uma vez, a vamos time with the cantar Lord, a conference with him. uma conferência com Deus, um momento com Let's Ele. just sing it with all of our heart one more Vamos time. cantar uma vez mais com todo o nosso coração. Somente crer. Tudo é possível. If you have a request upon your heart with an uplifted hand tonight, Com a sua mão esquerda sobre o seu coração, let's just go to the Lord in prayer. vamos chegar diante do Senhor em oração. Lord Jesus, Senhor Jesus, we thank you for your grace, Lord. nós te agradecemos pela tua We graça. thank you for your Senhor. mercy that has found us Nós in te life. agradecemos pela tua misericórdia. And Lord, we've gathered together E Senhor, nos unimos from aqui different places, e Lord. viemos de lugares diferentes. And we've come with one motive in our E heart and our mind, viemos Lord. unidos como um só essa noite. That is to lift the name of Jesus on Para high. exaltar e honrar o nome do Senhor Jesus. Lord, you know every heart of every person. Senhor, tu conheces o coração de cada And pessoa. Lord, you know the needs upon the people's E tu lives. conheces a necessidade sobre a vida We dessas pray, oh pessoas. God, E nós oramos, ó Pai, that you would come on the scene para que tonight, tu entre em Lord. cena nessa noite. You would move from heart to heart. E que o Senhor se mova de You would coração move para from soul coração, to soul. de alma para You would alma. walk the aisles here E que o today. Senhor possa passear And nesses you'd minister corredores. to every need of every E person that daí is ir de here. encontro a cada necessidade We de are cada your pessoa. children, Lord. Somos teus filhos, And Senhor. we desire, oh E nós God, desejamos, Pai, that you would hear our petition, que o Lord. Senhor responda às We nossas thank you, petições. Father. Nós te agradecemos, And we Pai. pray, Lord God, that E nós as we te would turn to your agradecemos e word now, pedimos que o Senhor abençoe a tua palavra essa noite. that you would give us words to speak, Lord. E dê-nos palavras para falar. You'd give us inspiration, Lord. Tu nos deste inspiração, Senhor. And Father, may you come on the scene, E Lord. que possa o Senhor entrar Bless em every cena. pastor, Lord, that is here Abençoe a today. cada pastor que Bless está aqui. Brother Febronio and Abençoe o irmão the local Febronio. assembly, A assembleia each local. person, Lord. Cada pessoa. And I pray now, Lord, that you would come in the power of the resurrection of Jesus E eu Christ. oro agora que o Senhor venha no poder do We commit our ressurreto lives Senhor unto you Jesus now. Cristo em nossas vidas. I commit myself to you, E eu Lord, me entrego a ti, soul, Senhor, body, and spirit, alma, for the espírito e glory corpo, of Jesus para a Christ. glória do Senhor In Jesus Jesus' name we Cristo. pray. No nome de Jesus nós oramos. Amen. Amém. No livro de And I'd like Filipenses, to read capítulo verses 10 3, through 14. eu gostaria que vocês lessem o versículo This 10 is Paul até o that is 14. speaking here. É Paulo que está falando aqui. That I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto his death. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, If by any means I might attain unto the resurrection of the dead. para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Jesus Christ. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amen. God bless you. You may have your seats Vocês tonight. podem se assentar. Deus abençoe a cada um de vocês. For a few moments of time tonight, Por uns poucos momentos nessa I'd like to noite, take my text eu out of gostaria verse 10, de tomar o meu texto do versículo and I'd like 10 to entitle it tonight, To Know Him. e gostaria de intitular a mensagem dessa noite, Conhecê-lo. Paul is coming to the conclusion of his life. Paulo está chegando na conclusão, no He's término da sitting sua in a vida. place, in a jail place.
E ele está ali enjaulado numa cadeia. And even though he's experienced many things in life, E ele já havia experimentado muitas coisas em sua vida. he still has one desire within his heart. Ele tinha ainda um desejo em seu coração. And that desire is to know Jesus E o Christ desejo dele era conhecer Jesus in a Cristo. fuller way, in a fuller way. Em uma maneira mais profunda. He didn't want to just to speculate about him or just have a head knowledge of him. Ele não queria apenas especular acerca dele ou ter um conhecimento superficial But sobre ele. he wanted to know him in the power of his Mas resurrection. ele queria conhecê-lo no poder da sua ressurreição. I think of many of the experiences Paul had through life. Eu penso que muitos de nós gostaríamos de ter as experiências que Paulo teve durante sua And here he vida. is now in this time. Mas ali está ele naquele tempo, And he says, Lord, I want to know you more. dizendo: Senhor, eu quero te I want to conhecer know you mais. in a more intimate way than I've ever known Senhor, you eu before. quero ser mais íntimo teu do que eu jamais fui antes. I thought of those thoughts as I was preparing for this service. Enquanto eu estava preparando essa meditação para esse culto, And I was looking at where we actually are within in our own lives. e eu estava olhando para de fato aonde que nós estamos em Here we nossas are in próprias the last vidas. church age, E nós estamos na última era the da seventh igreja, church age. na sétima era da igreja. We're just at the time of the catching away, as it were. E nós estamos na beirinha do tempo da nossa levada The time when daqui. the dead in Christ will come forth. The time when the dead in Christ will come forth. O tempo quando os mortos em Cristo eles se levantarão. The time where we'll be changed in a moment, in the twinkling of O an eye. tempo quando nós seremos transformados num piscar de I'm olhos. looking for that day. Eu estou esperando por Every esse moment dia. of my life. Cada momento da minha vida. Every time I wake up in the morning, Cada vez que eu me levanto pela I'm manhã, expecting to see myself as a young man again. eu estou esperando ver meu corpo se I transformar para trust that you're jovem. looking for him in that way E eu as creio well. que você também está esperando por isso. But while I'm looking for him, I'm saying, Lord, I want to know you in a fuller way. Mas enquanto eu espero por ele, eu digo: Senhor, quero te I conhecer want to ainda know you mais. in a way that you can take complete control of my life. Eu quero conhecer-te de uma maneira que o Senhor tome um controle completo da minha mente, da minha vida. If we go back to the beginning of time, E se você voltar ao princípio dos tempos, we see that God had something within his mind. você percebe que Deus tinha algo em sua mente. He had you and he had me in his Ele mind. tinha você e tinha mim em sua mente. Blessed be the name of the Lord. Bendito seja o nome do The Senhor. Bible says before the foundation of the world, the lamb was already slain. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, o cordeiro havia sido morto. And he starts with the creation. E ela começa na He criação. starts putting the worlds together. Começa com a criação do mundo. I could just imagine how he would blow them off of his hand. E eu imagino como aquilo simplesmente foi soprado da sua Possibly they boca. would go for many years. E talvez aquilo foi por muitos e muitos They would come anos. to a certain position and they would stop in that position. Então aquilo chegou a uma determinada posição e As parou he was ali. doing that, Enquanto ele estava fazendo he had aquilo, you in his mind. ele ainda mantinha você em sua mente. Because your soul is worth more than 10,000 worlds. Porque a sua alma valia mais do que 10.000 mundos. Blessed be the name of the Lord. Bendito seja o nome do Senhor. He was creating the universe Ele estava criando o universo so that sons and daughters of the living para God que could filhos enjoy e it. filhas do Deus vivo pudessem ser unidos. He came to the earth when it was E created. viessem à terra quando ela foi criada. And he started putting all the botany life together. E ele começou a criar a vida He botânica. started putting the grass on the E ele ground. começou a colocar a grama no chão. Sometimes we just take it for granted. Talvez, às vezes a gente não percebe We aquilo. walk on the grass. Nós caminhamos por cima We da look at grama. the trees. Nós olhamos para as And that's all the árvores. spoken word of Almighty Tudo God. aquilo é a palavra falada de Deus que se materializou. And he put it together for sons of God. E ele fez aquilo por The causa earth dos was filhos created dele. for each one of us. A terra foi criada para cada um de nós. Then we know that the fall happened in the Garden of E Eden. nós sabemos que a queda aconteceu lá no Jardim do And Éden. all the time God was looking at this whole program that he had within his mind, his thoughts. Em todo o tempo Deus estava olhando para este grande programa que ele tinha na sua And mente, he's thinking seus in his mind, pensamentos. one day E ele pensava: um dia I'm going to have fellowship eu vou ter companheirismo with my sons and my com daughters. os meus filhos e as minhas filhas. Blessed be the name of the Lord. One day Bendito seja o nome do Senhor. Um dia there's going to be a time haverá um tempo where I'll rule and reign. quando nós dominaremos e And while I'm reinaremos. ruling and reigning, Enquanto eu estou reinando e there'll be sons dominando, and daughters of the living God há filhos e filhas do that'll Deus be vivo upon the earth, que estarão sobre a terra, living in harmony together. vivendo em harmonia juntos. One language. Uma linguagem só.
Blessed be the name of the Bendito Lord. seja o nome do Senhor. I was reading one place where Brother Branham says when we get to the other side, Eu estava lendo um trecho de uma pregação do irmão Branham. Quando nós chegarmos do outro somebody will lado, come in front of you, alguém vai chegar diante de and just você. in the moment of the time, you'll know what their name is. E no momento que aquela pessoa chegar, você vai saber o nome dela. What a glorious time that's going to be, Que church. tempo glorioso não será esse? What a glorious time it's Que going to tempo be. glorioso não será? We'll know every person by their name. Vamos conhecer a cada um pelo seu The nome. millions of people that'll be there. E há um povo que estará ali. I think of the grand time it's going to be. Sorry. I think of the glorious time it's going to be. E eu penso que será um tempo glorioso esse. But to get there, we have to know Him. Mas para chegar ali, temos que We have to know conhecê-lo. Him in the power of the Temos que resurrection. conhecê-lo no poder da sua ressurreição. Every prophet of old, Cada profeta da antiguidade, they knew Christ in the power. eles conheciam Cristo em seu his poder, resurrection. da sua ressurreição. After the fall, Depois da queda, it was 4,000 years before the Lamb of God would finally come. ainda to the earth. levou 4.000 anos antes que o Cordeiro de Deus viesse. But He came right on time. Mas ele chegou em tempo. Exactly the way He had envisioned it within His own mind. Exatamente como a visão que ele teve em sua própria mente. Here we are now in the 7th church age. Aqui estamos nós agora na 7ª era da We would call igreja. it that we're in the bride's age. Nós aqui estamos naquela era que é chamada era da noiva. We're a people that is called out of the world. Nós somos aquele povo que foi tirado do A mundo, people that are a separate people. um povo que foi separado, We're a separate people unto the living God. um povo separado para o Deus vivo. I'm happy to be a separate people. Eu estou feliz por ser um povo separado. I'm happy to be here tonight. Estou feliz por estar aqui nessa noite. I'm happy to worship the living God. Eu estou feliz por adorar o Deus vivo. I was trying to sleep last night, Eu estava tentando dormir a noite passada and about 3 o'clock in the morning, e era pelas 3 horas da manhã. somebody decided to party outside our window. Alguém do lado de fora da minha janela resolveu começar uma festa. I thought they sure don't look too tired. Eu pensei, eles não se parecem estar cansados. We're not tired to be here tonight. E nós não estamos cansados de estar aqui essa noite. I don't get tired worshiping my God. Eu não fico cansado de adorar o meu There's Deus. something within my heart Eu adoro com todo o meu coração. that just says, oh God, Eu digo, Senhor how I Deus, love you, Lord. como eu te amo, Senhor. We know that God was above us at one time when He was separated from Adam in the Garden of Eden. Nós sabemos que nós fomos separados de Deus pelo que aconteceu no Jardim do Éden. And we know that Jesus Christ came here upon the earth. E nós sabemos o motivo pelo qual Jesus Cristo veio sobre a terra. We know that that was God with us. E nós sabemos que aquele ali foi Deus conosco. And I'm so thankful that He's now living within our hearts. E eu estou tão agradecido porque hoje Ele vive em nosso For it's now coração. God within our lives. Agora é Deus em nós. In the message, the position of a believer, Na mensagem, a posição de um crente, Brother Branham says, before the foundation of the o world, irmão Branham diz antes da fundação do mundo. Jesus was foreordained to come, Jesus Cristo foi pré-ordenado para the perfect vir. Lamb of God, O perfeito Cordeiro de into a Deus. perfect cell Para uma célula that God perfeita Himself created que o próprio Deus criou. to bring blood into the Para world, trazer sangue nesse to offer mundo. that blood Para oferecer aquele that sangue. houses life, to offer that blood. Para oferecer aquele sangue. And through the tearing down of this house, E enquanto ele entregava aquela casa, the spirit that was in that blood cell, aquele espírito que estava naquele templo, which was none other than the Holy Ghost que não Himself. era nenhum outro espírito a não ser o próprio Espírito After that, He Santo. offered up that man Quando ele foi oferecido Can através come daquele back homem, aquele espírito and pôde voltar perfect the believer. e aperfeiçoar o crente. He brought eternal redemption. Ele trouxe redenção eterna. Blessed be the name of the Lord. Bendito seja o nome do It was no Senhor. wonder Paul said that I may know Him. Nós não devemos nos maravilhar In the que Paulo power of queria his conhecê-lo resurrection. no poder da sua He ressurreição. had an experience with Almighty God. Ele tinha uma experiência com Deus One Todo-Poderoso. time he was a persecutor of the church. One time he persecuted the church. Houve um tempo em que ele perseguiu a igreja. But when he met the pillar of fire, Mas quando ele encontrou a coluna de fogo, that changed everything within his life. aquilo mudou tudo que havia na sua Something vida. happened on the inside of him.
Something happened on the inside of him. Alguma coisa aconteceu do lado de dentro Paul dele. was never the same from that day forward. Paulo não foi mais o mesmo a partir de I want to então. say something tonight. E eu gostaria de lhes dizer That when algo you essa noite. experience God within your life, Quando você experimentar a when Deus he dentro da drops sua down vida into your heart, e Ele descer no teu you're coração, never the same after that. você nunca mais será o There's mesmo depois something within daquilo. your heart Aqui Ele entra no that seu changes coração within your life. e aquilo muda a sua It's vida. the power of Almighty God. Esse é o poder do Deus vivo. I'm not satisfied just with one filling of God. Eu não estou satisfeito apenas com o sentir a I want Deus. a refilling. Eu quero um preenchimento, e um reenchimento, e mais um reenchimento, e mais um That I may reenchimento, know Him in the power para of que eu His conheça no resurrection. poder da sua ressurreição, So that it's no longer me that lives. para que não seja eu It's no longer vivendo, that you that que não lives. seja você But it's vivendo, Christ that's living mas que through seja you. Cristo em você vivendo. Blessed be the name of God. Bendito seja o nome do Senhor. Hallelujah. When you give your life to God, Quando você dá a sua vida a then you Deus, die out to yourself. então você morre para You si die out to mesmo. your ideas. Você morre para as suas You become ideias. dead. Você se torna And como the very morto. life of Jesus E a Christ, própria vida de the Jesus blood Cristo, cell that was broken aquela on célula Calvary, de sangue que foi it comes to rompida, live within your heart. o Espírito que saiu Comes to live dela, within your vem life. viver no seu And coração, you can say, viver I am na sua now. vida. I am now E você pode a dizer, son eu sou and a agora daughter um of filho Jesus e uma Christ. filha de Jesus Cristo. It's not that I will be, E não é aquilo que eu but vou I am ser, now mas é o que você é a son agora, um and daughter filho of Jesus e uma Christ. filha de Jesus Cristo. He is the one that made the way for us. Ele é aquele que abre o caminho para nós. I just want to get acquainted with Him more. Eu apenas quero me familiarizar mais com It's Ele. one thing to know His Word, Eu quero conhecer mais da sua but it's another palavra. thing to know Him Eu quero in a conhecê-lo personal way. de uma maneira pessoal. I want to be acquainted with Him, Eu quero me familiarizar com the Ele, person Himself, a sua própria pessoa, Christ Jesus. Jesus Cristo. I want to know His Spirit. Eu quero conhecer o seu I want His Espírito. Spirit to govern my life. Eu quero que o seu Espírito cubra a minha vida. Hallelujah. When His Spirit governs your life, Quando o seu Espírito cobre a sua vida, He always takes you to the right places. Ele sempre te leva para lugares apropriados. When His Spirit governs your life, Quando o Espírito dele cobre a sua vida, if you fall short of the glory of God, quando você cai um pouquinho da He glória brings de Deus, conviction to your heart, Ele vem com uma convicção no teu and you coração. quickly put it underneath the blood of Jesus Christ. E Ele te arrasta e te coloca ali embaixo Blessed do be the sangue de name of the Jesus Lord. Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Hallelujah. The Bible says that we are perfect in the sight of God. A Bíblia diz que aos olhos de Deus somos Now that's perfeitos. hard for us to realize sometimes. Às vezes é difícil para nós aceitarmos isso. And I say, Lord, Eu digo, Senhor, may my faith come higher, que a minha fé possa aumentar, that I can realize para que eu saiba my position qual é a minha posição in the economy of Almighty na God. economia do Deus I am already Todo-Poderoso. perfect, Eu já sou the sight perfeito of God. aos olhos de Deus, for He doesn't see me now, porque Ele não but me He vê sees me agora. what I will be Ele me vê when aquilo que eu I'm sitting in the serei. marriage supper of the Lamb. Quando estivermos nas bodas do Cordeiro, Hallelujah. He sees the work completely Ele done. vê o trabalho completamente me feito. Brother Branham told us O irmão Branham nos disse that the blood of Jesus Christ doesn't even save us. que o sangue de Jesus Cristo nem mesmo nos salva. He said it's our faith É a nossa fé in the finished work of Calvary na obra consumada that saves us. que nos salva. And as long as we keep that in our heart, É apenas o sangue que, then we can mantemos em walk with nosso the King coração. every day. As long as we keep that in our heart, E nós mantemos isso no nosso then we can coração walk with Him every day. para que possamos caminhar com Ele todos os But He dias. says when we fall short of the glory of God, Mas Ele diz que quando nós falhamos We have diante a da blood glória de Deus, sacrifice. temos um sacrifício de I said we sangue. had a blood Eu sacrifice disse, temos um And that sacrifício de blood sangue. sacrifice is E aquele there sacrifício de to sangue está cleanse ali you, para te to limpar, cleanse me para me of limpar all of our de todos unrighteousness. os nossos pecados. This is the one I want to be acquainted with. É por isso que eu quero conhecê-lo. He gave His life Ele deu sua vida that we might have life. para que nós pudéssemos ter vida. And the message on thirst, Na mensagem sedentos, Brother Branham says when God, o irmão Branham disse quando Deus, that holy thirst to be like Him, aquela sede santa de ser como Ele, and then you see that His word is in you. então quando você vê que a palavra dele está em você, I'm going to say that one more time. eu vou dizer mais uma vez, Then you see that His word is in you. quando você vê que a palavra dele está dentro de Vindicating você, itself
vindicating itself, vindicando a si mesma, that you are God's servant. De que você é um servo de Deus. Whatever God says, aquilo que Deus diz, you just do it. Você apenas faz. Then you're coming through the right process. Então você está vindo através do processo then to correto. Satisfy that holy thirst that's within you. E satisfaz aquela sede santa que há dentro de você. Blessed be the name of the Lord. Bendito seja o nome do Whatever Senhor. God says, aquilo que Deus diz, as a believer, como um crente, as a Christian, como um cristão, we just want to do it. Nós apenas queremos fazer. If He wants us to walk a certain way, se Ele quer que nós caminhemos de determinada maneira, then we want to walk that way. Então nós vamos e caminhamos daquela maneira. Us to dress a certain way, se Ele quer que nos vistamos assim ou assado, então nós nos vestimos assim. If He doesn't want us to go to certain places, se Ele não quer que nós vamos para alguns lugares, nós não vamos àqueles lugares. Brother Branham said many times, o irmão Branham disse muitas vezes, I go every place I want to go. Eu posso ir a qualquer lugar que eu quiser. There's just a lot of places I don't desire to go. Mas há muitos lugares que eu não desejo ir. Amen. Amém. Blessed be the name of the Lord. Bendito seja o nome do Senhor. To know Him is to know the author. Conhecê-lo é conhecer o autor. To know the author of the word. Conhecer o autor da palavra. You know, Brother Branham talked to us about the outer court, the inner court, and the holiest of holies. O irmão Branham ele fala para nós do átrio exterior, do átrio interior do santo, do lugar santo e o lugar santíssimo. And he typed it to justification and sanctification and the baptism of the Holy Ghost. E ele tipifica aquilo com a justificação, a santificação e o batismo do Espírito Santo. I'm not satisfied to be out in the outer court. Eu não estou satisfeito de ficar ali no átrio de fora. I'm not satisfied just to be in the inner court. Eu não estou satisfeito de vir no lugar santo. But I love to be in the holiest of holies. Mas eu quero estar no lugar santíssimo. Where the manna is fresh every day. Aonde o maná é fresco todos os dias. Where Aaron's rod is budding. Aonde ali a vara de Arão está Where florida. The holy veil closes behind you. E quando aquele santo véu desce atrás de você, out all of the world unto you. Então aquilo fecha todo mundo para trás de você. And you can have a fellowship. E você pode chegar a um companheirismo. Você pode ter um relacionamento com o Deus Todo-Poderoso. Every one of us live in a 3-room house. Todos nós vivemos nessa casa de 3 compartimentos. Você tem a cozinha, você tem a sala de estar e você tem o quarto. É muito bom estar na cozinha às vezes. É muito bom você estar na sala de estar e ter um companheirismo. Mas quando você chega na cama, no quarto, é aí onde você tem relacionamento. That's what we desire is a relationship. E é o que nós desejamos é ter um relacionamento. To know him in the power of his resurrection. Conhecê-lo no poder da sua ressurreição. Not just an intellectual conception. O que é a concepção intelectual? But to know him in the power of his Não é intelectual, mas o poder da sua ressurreição. Where our thirst nós estamos sedentos é pelas coisas de Deus. Nós estamos famintos é pela palavra de Deus. Where the veil of drops behind you. E quando o véu ele cai por detrás de você, and you're in the presence of Almighty God. E você está na presença do Deus Todo-Poderoso. There's sometimes when I'm at home and I'm in my prayer. E quando eu estou às vezes em casa fazendo a minha oração, maybe I'm by myself. Às vezes sozinho. And my door is open. E a minha porta está aberta. I just get up and I close the door. Eu vou ali e fecho a minha porta. There's something about getting into a place where you can pray with Almighty God. Existe algo a respeito de você estar só num lugar para orar ao Deus Todo-Poderoso. Ali então ele vem em cena. Sometimes the devil tries to hinder us. Às vezes o diabo tenta nos impedir. Sometimes he tries to bring up all the activities of the day. Talvez às vezes ele tenta trazer todas as atividades do dia. But it's good to get into your prayer closet once in a while. Mas às vezes é bom você descer e ir aos seus trapos às vezes. Just you and him. Apenas você e ele. The next thing you know, the presence of God starts to drop down. E é o próximo momento que você experimenta a presença de Deus descendo ali. E você se perde em oração. E o Espírito Santo ele vem naquela cena. E ele vem e supre a necessidade que você tem. E ele começa a orar através de você com gemidos inexprimíveis. E aonde é que você está? Você está no lugar do relacionamento.
Reminds me of the time when Brother Branham was going to a meeting. Aqueles tempos quando o irmão Branham ele entrava numa reunião. And Billy Paul came to get him. E o irmão Billy Paul vinha para tomá-lo. And he had tears in his eyes. E ele estava com lágrimas em seus olhos. Billy, I'm just not coming to the service tonight. E ele dizia, Billy, eu não vou ir ao culto essa noite. Just maybe have Brother Baxter, I think it was, take care of the service. Peça por irmão Baxter tomar conta do culto. And Billy just had barely left. E o Billy havia recém saído. And Brother Branham went into prayer. E o irmão Branham entrava em oração. All of a sudden he heard someone speak in German. Então ele ouvia alguém falar em alemão. For those that are German here tonight. Há algum alemão aqui essa noite? He heard somebody speak in German. E ele ouviu alguém falar em alemão. And he thought, who's speaking German? E ele olhou e pensou, quem está falando em alemão? And then he touched his lip. Então ele tocou seus lábios. And he realized it was himself that was speaking. E ele viu que era ele mesmo que estava orando em alemão. And he just yielded himself to the Spirit of God. Ele se rendeu ao Espírito de Deus. And he said when the Spirit of God quit praying through him. E ele diz que quando o Espírito de Deus orava através dele, ele se levantou daquele lugar. Ele abriu a porta. Ele disse, Billy, eu estou pronto para ir. Amen. He goes to church. E ele ia na igreja. And he starts to minister. E ele começava a ministrar. And he noticed certain thing that was happening in the e ele sabia que algo estava acontecendo ali atrás. And then they started to talk one to another. E ele começava a conversar um com o outro. And he received the testimony. E ele viu o testemunho that there was a woman that was dying. De uma mulher que estava morrendo. E ela estava vindo com o carro para a reunião. And she was dying. E ela estava morrendo. And they took her out of the car. E eles tiraram ela do carro. E colocaram ela ali no acostamento. E no momento em que ela estava no acostamento, era Deus que estava orando através do irmão Branham. E ele veio com a cura naquele momento e tocou o corpo daquela mulher e levantou ela em uma saúde perfeita. E esse mesmo Deus, Ele ainda levanta os mortos. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Às vezes nós limitamos ao Deus Todo-Poderoso. Mas Ele é o mesmo hoje que Ele já foi. Isso não aconteceu só na vida do profeta. Eu estou aqui para lhes dizer essa noite que isso pode acontecer na tua vida. Pode acontecer contigo. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é tanto curador quanto ele já foi. Quando ele foi lá atrás. Antes de eu vir ao Brasil, num culto de domingo de manhã, eu nem havia feito chamada de altar. E 3 pessoas vieram ao altar. E uma mãe com uma filhinha de 3 anos de idade. E ela estava com uma constipação muito forte. E ela me disse, eu não sei o que fazer com ela. Então eu estou trazendo ela para que o Senhor ore por ela. E nós oramos a oração da fé. E a minha netinha veio. Ela tem 10 anos. Ela disse, eu não sei o que está de errado comigo, mas meu estômago está doendo. We dismissed the service. Nós havíamos despedido já as pessoas do culto. E a minha netinha me encontrou lá atrás. E ela disse, vovô, Jesus Cristo tocou o meu corpo. A dor no meu estômago passou. About 2 hours later, 2 horas depois, I got a text message. Eu recebi uma mensagem de texto. Said, Brother Kelly, dizendo, irmão Kelly, our little daughter, a nossa filhinha pequena, 3 years old, de 3 anos de idade, had a perfect bowel movement. Ela teve uma evacuação completa agora. Para a glória de Deus. We think sometimes that's a little thing. Isso é o Deus vivo que nós servimos. Mas eu quero lhes dizer hoje, isso é algo grande. Porque quando Jesus ele vem em cena, eles foram curados em seu nome. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou lhes contar mais um testemunho. Quando eu tinha 23 anos de idade, eu caí doente com uma asma crônica. E eu estava usando medicação muito forte. E eu estava ali no hospital.
They knew me by my first name in E eles emergency. conheciam-me pelo meu primeiro nome na emergência. That's not a good thing. Isso não é uma boa coisa. I suffered with asthma for about 17 years. Eu sofri de asma por 17 anos. I had the brothers pray for me. E alguns irmãos vieram e oraram por mim. Anoint me with oil. E me ungiram com óleo. And I started giving God the praise for it. E eu comecei a agradecer e louvar a Deus por aquilo. 17 years later, 17 anos mais tarde, Jesus Christ came on the scene, Jesus Cristo veio em cena delivered me from the medication, e me libertou da cleared medicação, up my lungs. renovou os meus pulmões. Hallelujah. I want to tell you this evening hour. Eu quero lhes dizer nessa He's noite Almighty God. que Ele é um Deus He's still a todo-poderoso. healer. Ele ainda é um I've curador. experienced him in the power of his healing. E- I know him in the power of his healing. Eu o conheço no poder da sua cura. Blessed be the name of the Lord. Bendito seja o nome do I Senhor. love him with all my heart, church. Eu amo com todo o meu coração, igreja. When I was lost, he saved me. Quando eu estava perdido, Ele me When I salvou. was sick, he healed me. Quando eu estava doente, Ele me curou. When I didn't think I had a friend, Quando eu pensei que não tinha he amigos, became my friend. Ele se colocou como meu I love amigo. him with all my heart. Eu amo com todo o meu He's my coração. life. Ele é minha He's vida. my all in all. Ele é o meu tudo em And tudo. his name E o seu is the nome name above all names. é o nome sobre His todos os name is nomes. Jesus Christ. O seu nome é Jesus Cristo. Blessed be the name of the Lord. Louvado seja o nome And do Paul Senhor. knew him. E Paulo o conheceu, But yet, even though he knew him, mas ele queria conhecê-lo mais. delivering him from being in shipwreck. Delivering him from being in a shipwreck. Paul was in shipwrecks. Paulo estava ali In a ship that gets. ele estava ali num naufrágio. Paul was in shipwrecks. Paulo estava num He naufrágio. saw the power of God. Ele conhecia o poder de Deus. He was in the inner jail one time. Paul was in jail. Paulo estava na cadeia uma vez. And I read the history on that. Eu li a história sobre isso. And they whipped their backs until their backs actually bled. Eles bateram nele nas suas costas até que as suas costas se romperam. Then they didn't sit him on a chair. Então não colocaram ele sentado numa cadeira. They laid him flat on their back Eles colocaram ele deitado sobre as suas costas so that their wounds would actually become infected. para que as suas feridas se infectassem. And at midnight, E era meia-noite. they started to sing the glories of Eles God. começaram a cantar: O And Senhor the é o angel nosso of God Deus. came down. E o anjo do Senhor desceu. And it shook the very house that they were in. E ele sacudiu Glória! o lugar onde eles estavam. Hallelujah. And Paul knew him in deliverance. E Paulo conhecia seu Paul poder de saw God come libertação. on the scene Quando aquele Deus veio em cena, throughout his entire life. He saw him come on the scene through his life. ele viu ele se movendo através de sua vida. And here he is now in Nero's prison. E ali estava ele naquela prisão. He's in jail. Ele estava preso. He knows that sometime soon he's going to lose his head. Ele sabia que logo em breve ele estaria perdendo a And sua yet, cabeça. even in that time, E mesmo naquele momento, Paul wanted to know him in a greater way. Paulo queria conhecê-lo de uma maneira maior. Help us, Jesus, is my prayer. Ajude-nos, Jesus, é a He minha had such a oração. hunger in his heart Coloque-nos essa fome to no be like coração Christ. para sermos como Cristo. When I look at the first church age messenger, Quando eu olho para o primeiro mensageiro da primeira era da and I igreja, look at the seventh church age messenger, e eu olho para o sétimo mensageiro da Brother Branham sétima had era such a da igreja, desire o irmão Branham tinha tal be like desejo Jesus Christ. de ser como Jesus He Cristo. wanted him to live through his life. Ele queria que Jesus Cristo vivesse através de He sua wanted him vida. to be his every breath. Queria que ele fosse o seu próprio fôlego. To know him Conhecê-lo is life. é vida. To know him is life. Conhecê-lo é vida. To have him living in your heart Tê-lo em sua vida, tê-lo vivendo em seu is coração. to have eternal life living within your É heart. ter vida eterna vivendo em To você. know him is life. Conhecê-lo é vida. Blessed be the name of the Lord. Bendito seja o nome do Senhor. In Jehovah Jireh, Na mensagem Jeová Jireh, Christianity is a living being. o cristianismo é um ser vivo. Jesus Christ, Jesus Cristo, the resurrected, o ressuscitado. God that's alive Deus que está vivo and among us now. e entre nós agora. Christianity is a person. Cristianismo é uma pessoa, not a creed. não é um credo. To know him is life. Conhecê-lo é vida. Not even know his word, that isn't life. Não mesmo nem conhecer sua palavra, But isso know não é him. vida.
mas conhecer And a he is Ele. the Word. E Ele é a palavra. A fellow said to me not long ago, Um colega me disse há não muito tempo I was atrás, discussing something in the scriptures with e eu him. estava discutindo algo nas Escrituras And com he said, ele. well, you just don't know your Bible. E ele me disse, bem, você não conhece a sua I said, I Bíblia. know the author real well. E eu disse, bem, mas eu That's conheço the o main autor thing. dela muito bem. If I know him, Isso é a coisa he will principal. take care of the rest Se of eu it. conhecer a Ele, Ele To know tomará him conta do is resto. life. Conhecê-lo é vida. To know him is life. Conhecê-lo é vida. Amen. He'll take care of all of our problems. Ele cuida de todos os problemas. Sometimes we think we're the only person in the world that has a problem. Às vezes nós nos colocamos em um lugar onde pensamos que somos a única pessoa com problema. He'll take care of your problem. Ele toma conta do seu problema. Sometimes our children have gone into the world. Às vezes os teus filhos, eles saíram e foram para o mundo. He knows how to pray through your heart Ele sabe como orar através do teu and coração. send the Holy Spirit on the scene. E Ele manda o Espírito Santo em cena. He knows how to convict. Ele sabe aonde encontrá-los. I say like Moses of old. Eu costumo dizer como Moisés I'm da not leaving one antiguidade. hoof behind. Nós não vamos deixar nenhuma unha para trás. I'm not leaving one person behind. Nós não vamos deixar nenhuma pessoa para trás. If you don't serve the Lord tonight, Nós todos servimos ao Senhor I essa trust before noite. this service is over E eu penso que depois que esse that culto Jesus terminar, Christ will move upon your heart. que Jesus Cristo haverá se Because movido we don't sobre o want to teu leave you coração. behind. E você não vai querer We ser want to bring deixado you para with us trás. as we go into glory. Você vai querer ser levado We're junto not enquanto leaving our vamos à children glória. behind. Não vamos deixar nossos filhos para trás. I'm not leaving my children behind. Eu não vou deixar meus filhos para trás. I'm not leaving my grandchildren behind. Eu não vou deixar meus netos I'm para praying trás. every day E estou orando that todos os God dias comes on the scene, para que Deus venha em gets into cena my grandchildren's heart. e Ele entre no coração dos meus Glory! netos. Glória! Because when Jesus Christ comes into their lives, Porque quando Jesus Cristo tocar that as suas changes vidas, them. aquilo os When they mudará. realize E eles to know saberão Him is life. que conhecer a Ele é vida. I remember when the Lord got a hold of our son, E eu lembro de quando o Senhor tomou conta do meu filho mais changed his velho whole life. e mudou completamente a sua I remember when the vida. Lord got a hold of our daughter. Quando o Senhor Deus tomou conta da Changed vida da her whole life. minha filha e mudou a sua Blessed be the vida. name of the Lord. Bendito seja o There's nome no do Senhor. grandchildren in heaven. There's no grandchildren in heaven. There's no grandchildren in heaven. Não haverá netos no céu. There's only sons and daughters of the living Há apenas God. filhos e filhas no céu. The same experience I go through O mesmo is the Espírito same experience your children go through. que está em você, a mesma experiência que você passou, é a experiência que eles terão que passar. When Sister Myra and myself got married, Quando eu e a irmã Mayra nos my casamos, mom and dad went back into the world. a minha mamãe e o meu pai foram para o mundo. At 19 years old, E 19 anos de idade eu tinha. I had to stand faithful to the things of God. E ainda me permaneci fiel às coisas de Deus. Sometimes the young people think, oh, I can't stand. Às vezes as pessoas, You can't os jovens stand. dizem, eu não vou suportar. Você pode suportar. You can't stand. Você pode suportar. Let Christ come into your heart. Quando a graça descer no Know teu Him in the coração power of the resurrection. e você conhecê-lo no poder da You sua can stand ressurreição, in this generation você suportará essa as an geração overcomer. e será um Because vitorioso, Christ is living through you. porque é Cristo vencendo em você. Aleluia. If Christ is living through you, Jesus Cristo vivendo em você. you can stand toe to toe with the devil. You can stand toe to toe with the devil. E você pode ficar para a par com o Because diabo, Christ is victorious through your life. porque Ele tem conquistado vitória através da tua vida. It was about 20 years later, my dad gave his heart back to the Lord. Depois de 20 anos, o meu pai entregou o seu coração ao Senhor. It was 2 years ago Isso foi 2 anos atrás, that my mother gave her heart back to the Lord. que a minha mãe reconciliou-se com o Senhor. She looked just like the world. Ela se parecia exatamente como o mundo, But I remember the service, she surrendered her earrings. mas eu lembro do culto quando ela This tirou is os seus okay. brincos. I remember the service. Eu lembro do culto, She came to the front. ela veio à frente. I'm not wearing it today, Eu não estou usando hoje, but she took one of her earrings
Mas ela tirou um dos seus brincos. And she made it into a tie pin. E ela fez em um broche de gravata. And the devil has no more authority over her life. E o diabo não tem mais autoridade sobre a vida dela. Glory! Hallelujah! Aleluia. Every time I wear it, e cada vez que eu uso aquele broche de gravata, I say, devil, eu digo, diabo, you lost your grip because of Jesus Christ. você perdeu para Jesus Cristo. I wear it as a token. I wear it as a token. E eu uso aquilo como um sinal of Jesus Christ de que Jesus and Cristo what he did in her life. e o que ele fez na vida dela. I didn't preach to her every day, Eu não pregava para ela todos os but God dias. started changing her life. Mas Deus começou a mudar a vida dela. It took 10 years. Levou só 10 anos. But when Jesus Christ does the work, Mas quando é Jesus Cristo que he trabalha, does it well. ele faz o trabalho certinho. My mother now, A minha mãe agora, she's one of the first people in church. ela é uma das primeiras a chegar na igreja. And she's on her knees praying. E ela está ali sobre seus joelhos orando. Guess who she's praying for? E imagina por quem que ela está orando. Her sons that don't serve the Lord, Pelos seus filhos que ainda não servem ao and Senhor. for her grandchildren that don't serve the Lord. E pelos seus netos que ainda não servem ao Senhor. Blessed be the name of the Lord. Bendito seja o nome do Senhor. If you walk a walk in front, Se você der um passo adiante, whether it be your parents, não importa se sejam whether seus it be your pais children, ou seus filhos, they can see if it's a real life of Christ. eles podem, se você caminhar diante deles, eles verão a vida de Cristo em você. That's why it's important to get ourselves out of the way. It's important to get ourselves out of the way Por isso que é importante tirar a nós mesmos do caminho and let Jesus Christ live through our lives. e deixar Jesus Cristo viver através das Because nossas my mother vidas. was watching my life. Porque a minha mãe estava observando a minha vida, My younger brother, his life. o meu irmão mais novo, My older a sua brother, his vida, life. e o meu outro irmão, a sua vida. 2 years ago, 2 anos atrás, my brother gave his heart back to the Lord. He lives in Australia. ele mora na Austrália, o meu irmão, e ele entregou a sua vida ao Senhor. And he married a girl that's a Greek Orthodox. E ele casou-se com uma moça que ela é uma ortodoxa grega. And God got a hold of her life. E Deus tomou conta da vida dela And changed her life completely. e mudou completamente a You vida would dela. never even know that she was Greek Orthodox before. Você nem mesmo pode pensar que ela She foi loves uma the Lord with all ortodoxa her antes. heart. Ela segue o Senhor com todo And o seu wherever she coração. goes, the glow of the Spirit of God is upon her face. E aonde quer que ela vai, o brilho da glória de Deus está no seu rosto. Blessed be the name of the Lord. Bendito seja o nome do He's Senhor. still alive tonight, church. He's still alive tonight. Ele aí está vivo essa noite, igreja. Claim your children. Reclame os teus Claim your filhos. parents. Reclame os teus Watch pais. Jesus Christ come on the scene. Deixe Jesus Cristo entrar He'll em cena. change their hearts. Deixe Ele mudar as suas vidas. Brother Branham said, O irmão Brana when disse, we pray for our families, enquanto estamos orando it pela sends the nossa Holy família, Spirit on the scene. Ele manda o Espírito And Santo the Spirit entrar of God starts to speak to their lives. e faz o Espírito Santo começar a falar nas Sometimes we suas may not vidas. see it with our visible eye. Nós podemos não vê-lo com But nossos olhos Christ is working físicos, down on the inside. mas o trabalho que Ele faz do lado de The dentro, power of the enemy is being stripped. o poder do inimigo está sendo despido. Then you start to see them coming back to the Lord. Então você pode ver ele se movendo para o Senhor. I love him with all my heart. Eu amo com todo o meu coração. Blessed be the name of the Lord. Bendito seja o nome do I can Senhor. testify all night Eu poderia testificar toda a of healings noite that God has done. de curas que o Senhor tem Of feito, people that he has saved that looked like they were unsavable. de pessoas que pareciam impossíveis de serem salvas e Ele salvou. I want to say tonight to know him Mas eu quero lhes dizer que nessa in the noite, power of his resurrection. conhecê-lo no poder da sua ressurreição, That glow of the Holy Spirit aquilo, o poder do Espírito comes upon Santo, your life. aquele brilho vem sobre a sua vida. I need a Sorry about that. Me desculpem por isso. Paul became a love slave unto Jesus Christ. Paulo se tornou um prisioneiro de amor por Jesus Cristo. We'll be somebody's slave. Nós seríamos escravos de alguém. Slave to the world, Escravos do mundo,
A slave to the devil, ou escravos do diabo, or a slave to Jesus Christ. ou escravos para Jesus Cristo. I just love to be a slave unto him. Eu amo ser um escravo para com ele. I love slave. I love slave unto him. Eu amo estar subjugado por ele. It's no wonder Paul would write these beautiful words in the scripture. É ali onde Paulo ele escreveu aquelas belas palavras nas escrituras. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Because Paul knew him in the saving power. Porque Paulo o conheceu no seu poder salvador, Jesus Cristo. One of my favorite scriptures Uma das escrituras favoritas is Ephesians 2:8-10. É Efésios 2, 8 ao 10. As the service was beginning tonight, enquanto o culto estava começando essa noite, the first song they sang tonight was Amazing Grace. A primeira canção que eles cantaram hoje foi Sublime Graça. I thought, Lord, you knew what you'd laid on my heart. E eu disse, Senhor, o Senhor sabia o que o Senhor havia colocado sobre o meu coração. E o Senhor fez com que o irmão cantasse essa canção essa noite. Quão doce é o som that saved a wretch like me. Que salvou um miserável como eu. And Paul says, for by grace are you saved through faith. E Paulo diz, pela fé nós somos salvos por graça. And not of yourself. E não de nós mesmos. It is a gift of God. Mas é um dom de Deus. Not of works, lest any man should boast. Para que nem o homem não se glorie de nenhuma obra. For we are his workmanship. Porque é a sua obra. Created in Christ Jesus unto good works. Nós somos formados na criação, criados como Jesus Cristo para boas obras. Which God hath before ordained that we should walk in them. As quais Deus havia pré-ordenado para que caminhássemos nelas. That God had foreordained. Que Deus havia pré-ordenado. That we should walk in them. Nas quais nós deveríamos caminhar. Blessed be the name of the Lord. Bendito seja o nome do Senhor. I appreciate predestination. Eu aprecio a predestinação. Even though I grew up in a message church. Mesmo que eu tenha nascido numa igreja da mensagem, I had to come to the knowledge of Jesus Christ. Eu tive que chegar a conhecer ao Senhor Jesus Cristo. And then when I came to that knowledge, e quando eu conheci ele, I started to realize the grace of God. Então que eu percebi o tamanho da graça de Deus. That he wrote my name. Que ele havia escrito o meu nome. He wrote your name. Ele escreveu o teu nome. On the Lamb's Book of Life. No livro da vida do Cordeiro. From before the foundation of the Antes world. da fundação do mundo. And he took a picture of you. E ele tirou uma foto de você. At about 18, 19 years old. Entre os 19 e os 20 anos de idade. And he put it into the file of predestination. E ele colocou ali no arquivo da predestinação. And he knew. E ele sabia. That we were going to come through the dark room of life. Que você passaria por momentos obscuros na sua vida. And as our character would develop, mas enquanto o seu caráter fosse evoluindo, ele o faria evoluir para o caráter que ele havia visto antes da fundação do mundo. Brother Branham said the picture he took of you. O irmão Branham disse que a foto que Deus tirou de você was what you will look like in the millennium. É exatamente como você vai ser no milênio. It's no wonder he foreordained how we should walk. Não, e por isso que não é de admirar que nós entendamos que ele havia pré-ordenado como deveríamos comportar. I trust that you're walking with him with all your heart. I trust you're walking with him with all your heart. E eu oro para que você caminhe com ele com todo o vosso coração. Once we're saved, we have a new vision. Uma vez que nós somos salvos, a nossa visão ela muda. Just give me a few more minutes tonight. Apenas me dê poucos minutos a mais. We start to realize e nós passamos a perceber how we need him within our lives. Como nós precisamos dele em nossas vidas. We realize that it's his grace that found us. E nós percebemos que foi a sua graça que nos encontrou. It was his grace it's his grace that is keeping us. E a sua graça que está nos mantendo. Everything in our life is the grace of God. Tudo em nossas vidas é a graça de Deus. There's no great ones amongst us. Não existe um maior do que o outro Only entre nós. Jesus Christ our Lord. Apenas o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. When I was sick, he healed me. Quando eu estava doente, ele me curou.
When I was depressed, he came on the scene and he encouraged me. Quando eu estava deprimido, ele entrou em cena e me encorajou. When I didn't know which way to turn, E quando eu estava para desistir, or what to do, não sabia para onde ir, he made a way for me. ele abriu um caminho para mim. It's Christ all the way in our lives, church. É Cristo o tempo todo em nossa vida, igreja. To know Christ is to know the person of Christ and the forgiveness of sins. Conhecer a Cristo é conhecer a pessoa de Cristo no perdoar dos pecados. And it changes our lives. E aquilo muda a sua vida. I've seen people dance, Eu já vi pessoas seen dançarem, people shout, gritarem, seen people speak with tongues and so forth, falarem em línguas e assim por diante. and live any kind of a life. E viver qualquer tipo de vida. So that can't be right. Mas então aquilo não podia estar I've seen certo. people join church, Eu via pessoas se unirem a igrejas, shake hands, apertarem as get mãos, baptized, serem and batizadas still live like the devil. e ainda viverem como o diabo. It wasn't so at the beginning, Mas não era assim lá no princípio. but he says to meet him, Mas ele diz, encontrar a ele, the person, a pessoa, the Lord o Jesus, Senhor Jesus, to know him as your own Savior, conhecê-lo como seu próprio Salvador, to know him as your lover, conhecê-lo como seu amado, to know him as life. conhecê-lo é vida. It's one thing for the pastor to know him. It's one thing for the pastor to know him. It's one thing for the pastor to Não know é algo Christ. para o pastor apenas conhecê-lo, But you have to know him. mas você deve conhecê-lo. And the message on the absolute, E na mensagem o absoluto, the reason he had this Christ-centered life, a razão pela qual ele tinha essa vida centralizada em Cristo, he's speaking of Paul here, ele está falando sobre is Paulo aqui. because he personally laid aside his teachings and he personally met Christ. É porque ele colocou de lado o seu ensinamento e tomou a Cristo. And he says you've got to know him as life. E ele diz, você tem que conhecê-lo, pois conhecê-lo é a vida. And then Paul said, the life that I now live, E Paulo disse, a vida que agora eu vivo, showed that he'd lived a different life at one time. mostrando que ele havia vivido um tipo diferente de vida uma vez. It's no wonder Paul said, forgetting those things which are behind. É por isso que Paulo diz, esquecendo aquelas coisas que para trás ficam. I told my mother that so many times. Eu disse isso à minha mãe I said, tantas Mother, vezes. forget those things which are E eu behind. disse, mãe, esqueça aquilo Press que você forward deixou unto the para mark of trás. the high calling of God. Prossiga para o alvo da tua soberana vocação. Press forward unto the mark of the high calling of God. Prossiga em direção à tua soberana vocação. And when your life is changed, E quando a sua vida é mudada, it makes you do things you ordinarily would not do. aquilo faz você fazer coisas que você And não it makes you faria. say things Te faz dizer that you coisas ordinarily wouldn't say. que se fosse que normalmente você não diria. This is a man that has a Christ-centered life. Isso é um homem que tem a sua vida centralizada em Cristo. To know him as life. Conhecê-lo é vida. When you know him in joy, Conhecê-lo em alegria. he becomes your joy. Ele se torna a sua alegria. To know him in happiness, Conhecê-lo em felicidade. he becomes your happiness. Ele se torna a sua felicidade. To know him in healing Conhecê-lo em cura. is to know him in healing. E ele se torna a tua I cura. love to know him in all those attributes. Eu amo conhecê-lo em todos os seus atributos. But I want to know him in a more intimate way, Mas eu quero conhecer de uma maneira mais íntima. so that I recognize the still small voice of God. Para que eu possa reconhecer aquela suave voz de Deus. Lord, is that you speaking? Senhor, é o Senhor falando? Maybe the Lord wants you just to slip away and pray for someone. Talvez o Senhor queira que eu ore por alguém. Maybe the Lord wants you just to keep on walking, Talvez Ele apenas queira dar uma caminhada. just like he did with Brother Branham. Assim como Ele fez com o irmão Branham. Just keep on walking Apenas continue caminhando. until he came to the person's house that he was supposed to go to. Até onde ele chegou diante daquela pessoa que ele deveria se I want to be encontrar com sensitive ela. to his spirit. Eu quero ser sensível ao Espírito Santo. I want my life to match his word. I want my life to match his word. Eu quero que a minha vida se encaixe com a palavra. Paul is at the last moments of his life, Paulo estava em seus últimos momentos de vida. and the cry within his heart E o clamor que havia no seu coração was a cry to know Christ in a more intimate way. era um clamor para conhecer a Cristo de uma maneira mais íntima.
Brother George read this quote this morning at the ministers' meeting. O irmão George, ele leu esse parágrafo na reunião de ministros essa He manhã. said, "Brother, I know it's called heresy. Irmão, eu sei, isso é chamado de heresia. It's called fanaticism. Isso é chamado de But if fanatismo. I had a choice to make tonight, Mas se eu tivesse que fazer uma escolha essa my noite, choice would be to be like him. a minha escolha seria ser como ele. I want everything in my life Eu quero isso com tudo que há em minha to vida. reflect the image of the Lord Jesus Christ. Refletir a imagem In my do life. Senhor Jesus Cristo na minha vida. After tomorrow night, Depois de amanhã à I'm going noite, into the wilderness." He says, "After tomorrow night, I'm going into the wilderness." depois de amanhã à noite, eu vou ir para entrar em um lugar deserto. He said, "I feel that I need to get closer walk Eu with God sinto than que eu what I am. preciso me aproximar, em caminhar mais com Deus. I don't want just to walk. Eu não quero apenas caminhar. I want a closer walk with Him." Eu quero um caminhar mais próximo com He says, Ele. "While Branham Tabernacle is having a revival, Enquanto o Tabernáculo Brana está tendo I um want one reavivamento, myself. meu mesmo, I just don't want it to happen in the building. eu não quero algo aqui I acontecendo want na it to happen igreja. in me. Eu quero algo I acontecendo want em a mim. closer walk Eu quero uma I vida want mais more of the próxima. Holy Spirit Eu in quero me. mais do Espírito to Santo em mim, reflect Christ in me. para refletir a Cristo em mim. I want to be like Him. Eu quero ser como Ele. I know that every true Christian, Eu sei que cada verdadeiro wants to be cristão like him. quer ser como that's my Ele. heart's desire. Esse é o desejo do is meu to be like coração. Jesus. É ser como Jesus. Amen. He says, "I just want a greater revival in my life." Eu quero apenas um grande revivamento em minha vida. That's my desire within my life. Esse é o desejo que está na Is that minha the vida. power of the living God O poder do Deus would vivo. sweep through my heart. Que Ele fale no meu Anything that coração would be out of the way, e me tire do that the caminho. Holy Spirit would move through our Que seja hearts. apenas o Espírito And He Santo would se move through movendo our no nosso lives. coração e And na He would nossa stir the vida. waters one more time. E que Ele possa mover as águas uma vez Hallelujah. mais. If every person in this building here tonight Se alguém aqui nesse edifício essa would be in noite revival, que queiram um the power of the reavivamento, living God, experimentar o would move poder on do the Deus scene. vivo, que Ele se move it em would walk through cena the aisles. e que Ele possa There would not caminhar be sobre one sick você. person here tonight. Se há alguém doente aqui There essa would be no one noite, sinner person here tonight. se há alguém aqui There nessa would be no one noite, backsliding person se here há alguém tonight. desviado aqui essa noite, Hallelujah. Because Christ would be here. mas Cristo está aqui. I tell my church at home all the Eu time, digo para a minha igreja em casa I'm todas waiting as for the vezes. time Estou esperando pelo when the tempo power of the living God quando o poder do Deus is vivo moving in the church Ele está se movendo na before the igreja. song service even starts. Antes mesmo do culto começar. Blessed be His name. Bendito seja o seu nome. That the backsliders being convicted by the power of Quando os God. desviados são reconvertidos pelo poder de That Deus. there's a milky-like substance moving across E the que há people. aquela como que uma névoa And the de faith fé tank is movendo moving entre a higher in Christ. atmosfera. But I believe Mas eu creio that we're only going to get there is when we get to know Him in a closer way. que nós vamos chegar a isso quando nós When conhecê-lo we mais. let all the things of the world out of our E lives. deixarmos todas as coisas do And mundo all para that's trás. left in our lives. E caminhar em is nossas Jesus vidas. Christ. E olharmos para Jesus Cristo. And we come to church like this. Então nós vamos vir à And we igreja. bring our lick of fire. E nós vamos trazer a nossa And the next coluna de person brings fogo. their lick of fire. E o outro vai trazer And a we sua have one tocha de big fogo. fire. E nós vamos todos fazer um The grande devil can't fogo. stay in a place like that. O diabo não vai poder The ficar em um devil's going lugar to be on the assim. run at that time. O diabo vai ter que sair quando isso Hallelujah. acontecer. Because greater is He Porque maior é that's aquele within you que está em vós than he that's in the world. do que aquele que está no mundo. He's a living God. Ele é um Deus vivo. The book of Acts did not start right there 2,000 years ago. O livro dos Atos dos Apóstolos That não book parou of lá Acts is atrás, still 2000 happening anos. tonight. O livro dos Atos continua nessa noite. It's the acts of the Holy Spirit Os atos do Espírito Santo that's within the hearts of His people. está no coração do seu povo. I say, oh God, Eu digo, ó Deus, may the people of Brazil que possa fazer com que o povo do have such a Brasil revival coloque um that will reavivamento start neles. revival fires across the country. Um reavivamento que That cruze o South país, America que vá até a América, would get into revival para que eles where entrem the no power of God avivamento. would start to move. Where the power of God would start to move. E o poder de Deus possa se mover. Blessed be the name of the Lord. Bendito seja o nome He's do alive Senhor. tonight, church. Ele está vivo. Let's not limit the Holy One of Israel. Let's not live the Holy One. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus Christ is alive. Jesus Cristo está The vivo. Holy Spirit is here tonight. O Espírito Santo He's está here to aqui meet your need within your heart.
Entregue a sua to vida meet a the need Ele. within your life. Dê a sua vida a Ele. I trust tonight. E confie nele. If there's some young person tonight Se há algum jovem that aqui doesn't know in the power of the resurrection, que ainda não o conhece no that you poder da would sua give your heart to ressurreição, him tonight. venha e entregue a sua vida a If Ele there aqui be essa some noite. young man tonight Se há algum homem aqui essa that's been noite going in the wrong places on the internet, que tem estado em lugares that you would errados, come and make his heart right with God mas você tonight. pode vir aqui e corrigir a sua If there vida be some agora. father tonight, if there be some father tonight, if there be some fathers, some dad tonight, if there be some father tonight, Se há algum pai aqui essa or noite, some mother tonight, ou alguma mãe aqui essa who's grown noite, lukewarm in their experience, que quer receber essa experiência, would renew their experience with Jesus Christ que tonight, quer conhecer e ter a experiência He's com here Jesus tonight, Cristo, church. Ele está aqui nessa in the noite, power of the no resurrection, poder da sua to know ressurreição. Him is life, Conhecê-lo é not to vida. know His word. Conhecer a sua But to know palavra, Him não is a life. palavra apenas, I mas a pray that the Ele. Holy Spirit Conhecer o would Espírito sweep Santo. over this congregation tonight. Enquanto nós nos movemos essa noite, Blessed be the name of the Lord. bendito seja o nome do Senhor. Hallelujah. Aleluia. Blessed be the name of the Lord. Bendito seja o nome do Why Senhor. don't you rejoice tonight? Não quero você se regozijar Jesus essa Christ is noite. here tonight. Jesus Cristo está aqui essa noite. Blessed be the name of the Lord. Bendito seja o nome do Senhor. If there be a sinner person here tonight, Se há algum pecador aqui essa I noite, pray that the Holy Spirit eu oro para que o would Santo minister to your Espírito, heart right Ele now, desça no teu coração bem and agora, that you would give your heart to Him para que tonight. você entregue o teu coração para Ele. Blessed be the name of the Lord. Bendito seja o nome do Senhor. You say, Brother Kelly, I don't know what to do. E você talvez esteja dizendo, irmão Kelly, eu não sei o que fazer. Just talk it over with the Lord. Apenas caminhe com o Say, Senhor. Lord, I'm here tonight. Ele está aqui nessa I'm a noite. sinner person, Lord. Sou um pecador, Senhor. But Lord, I'm here to give my heart to you Mas eu estou tonight. aqui para entregar o meu I ask you, coração para Lord, to Ti. forgive me for my sins Eu tonight. estou aqui para que o Senhor perdoe os And meus Jesus pecados. Christ will hear your prayer. No nome do Senhor Jesus He'll come Cristo. and minister to your heart. Deixe o Espírito He'll Santo take ministrar no a teu burden off of your coração, life. para que Ele possa And you'll arrancar be isso able da to go tua from here vida. a free person E tonight. você possa sair daqui livre. Let the church of the living God rejoice tonight. Deixe que a igreja do Deus vivo se regozije Blessed essa be the name noite. of the Lord. Bendito seja o nome do Senhor. Hallelujah. Aleluia. Blessed be the name of the Lord. Bendito seja o nome do Senhor. If you're sick in your body tonight, Se há alguém que está doente no seu corpo essa noite, as the Holy Spirit would be moving by you wherever enquanto o you would Espírito be, Santo passeia no meio de why don't you vocês, just reach out, apenas estenda a take a sua hold mão of His garment, e tome e toque na and sua say, túnica. Lord, I Toque na claim sua my túnica. healing. Senhor, eu clamo pela minha cura. Blessed be the name of the Lord. Bendito seja o nome do Senhor. Why don't every Christian that's here tonight, Cada cristão que está aqui essa you noite, start praying in your own way. cada um ore a sua You própria pray for those maneira. that are here E tonight at ore the pelos que altar. estão aqui na frente. You pray for those that are sitting in the pew. Ore por aqueles que estão ali nos Blessed bancos. be the name of the Lord. Bendito seja o nome do Hallelujah. Senhor. Aleluia. Glory to God. Glórias a Deus. Blessed be the name of the Lord. Bendito seja o nome do Lord Senhor. Jesus, Senhor Jesus, we bow our hearts before you here nós tonight. trazemos nossos corações diante We de Ti thank essa you, oh noite. God, E nós te that agradecemos, you ó are Deus, still alive here por tonight. estarmos ainda vivos aqui, And Lord, Senhor. we thank you for your word. E o Senhor, agradecemos pela For Tua your words are the palavra. words of life. Tu tens a palavra de vida. Lord God, Senhor Deus, even as this service was moving enquanto this os Teus evening hour, filhos Lord, estão, o Espírito está se I movendo watched nesse you, lugar. Lord God, how you started to move from heart to heart. Que o Senhor possa se mover de And from coração a life to coração, de vida a vida. And Lord, there's many here that have come tonight. Senhor, há muitos aqui que têm Lord, you know vindo. the need within their hearts. Senhor, conhece a necessidade I dos pray, seus oh corações. God, Eu oro, that the Senhor, Holy Spirit that's que o here Espírito tonight Santo que está aqui, would move on the scene in their Ele lives. se mova na vida deles. Lord, if they need to commit their heart to you, Senhor, que eles possam that they entregar would suas commit vidas their para life to Ti. you, Entregar suas that they would vidas a lay Ti. down the things of the E world. que eles possam abandonar as If they coisas do have loved mundo. ones, oh God, if they have loved ones in the world, E se eles têm coisas do pray, oh mundo, God, eu oro, Senhor,
that the Holy Spirit que o Espírito would Santo move on the scene entre em and minister cena to that heart e libere os and draw corações that heart deles. unto you tonight. E entregue esses corações a If ti there's nessa any sick noite. here tonight, Se há alguém doente I aqui pray, nessa oh noite, God, eu oro, as the Senhor, healing angel would move from que person o anjo to da person, cura se mova de pessoa a that the people pessoa would take a hold of that e que person, cada of the angel. receba a sua cura deste If there anjo. be any here, Lord, that need the Holy Spirit tonight, Enquanto nós estamos aqui, Senhor, no I pray, Espírito oh Santo, God, eu oro, that they Senhor, would die out to their self, que nós possamos and they morrer para invite nós the Holy mesmos Spirit, e que o Espírito the person Santo, of Christ, into their a pessoa lives. do próprio Jesus I Cristo, commit this congregation unto you now. possa estar no meio dessa In the name of the congregação. Lord Jesus Christ, Eu I entrego a pray. ti, Senhor. Amen. Amém, Senhor.